Morrer por ser mulher, uma causa inaceitável para o assassinato de milhares delas todos os anos no país. Hoje, o Brasil já é o 5º colocado no ranking mundial de homicídios femininos, que já ultrapassou os 100 mil casos nos últimos 30 anos. Desde 2015, a lei estabelece uma tipificação específica para esse crime. É a lei do feminicídio. O feminicídio, na verdade, é uma qualificadora do crime de homicídio e o legislador disse que feminicídio é a morte de uma mulher por razões da condição do sexo feminino. E isso parece não explicar muito e, na sequência, ele vem dizer que razões do sexo feminino é a morte de mulher por menosprezo ou discriminação a ela ou em razão de violência doméstica e familiar. Uma questão importante para a gente destacar em termos de onde se encaixa o crime de feminicídio é a compreensão de que existe uma relação de poder entre homens e mulheres na sociedade. Essa relação de poder se desdobra, por exemplo, numa hierarquia, que a gente chama de hierarquia de gênero, mas uma hierarquia na qual os homens se sentem superiores e as mulheres são consideradas inferiores. Mas se a gente parte da compreensão de que isso é uma relação de poder, a gente consegue até compreender mais na própria minúcia dessa relação. O que significa, né, que os homens têm uma relação de poder com relação às mulheres? Significa que muitas vezes a mulher, né, acaba tomando decisões com o único objetivo de sobreviver, de garantir ou de não ser submetida a situações de grande violência. E isso envolve muitas vezes até mesmo o afeto. Então, ter dimensão dessa relação de poder, acho que é dos aspectos mais importantes para a gente compreender o feminicídio. A violência, ela é uma questão cultural, né? Nós vivemos uma sociedade construída sobre o machismo, né? No modelo patriarcal. E a violência ela vem se agravando por várias questões, né? Hoje as pessoas têm mais acesso às drogas, ao álcool, à intolerância, né? Há muita intolerância, há pouco diálogo. Então são questões que a nossa sociedade acaba proporcionando e há esse aumento e uma violência mais grave. Porém a questão assim de como esse ponto, né, da dificuldade que as mulheres têm, acho que a gente está num momento histórico onde o despertar para o feminismo contrário daquela ideia que as pessoas ainda têm do feminismo radical, do ódio contra os homens. Não é esse tipo de feminismo. É um feminismo que visa o empoderamento da mulher, né, a conquista dos espaços, a luta. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre o que a gente luta pela equidade. Quando a gente luta pela igualdade, a gente se coloca desmerecendo alguns fatores biológicos, por exemplo, onde a gente precisa reconhecer que há uma diferença entre o ser homem e o ser mulher. Mas a gente precisa entender o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Então nós precisamos trabalhar com a questão do empoderamento dessas mulheres para que se lute pelos direitos que já foram conquistados, né, que muitas mulheres perderam suas vidas para que hoje nós tivéssemos esses direitos conquistados e para que a gente entenda que cada ser humano tem uma particularidade e que não precisa viver na dependência de um outro, principalmente quando essa relação apresentar algum risco. Quando essa relação for violenta, ninguém merece viver uma situação de violência. Existem algumas vantagens e outras desvantagens da criminalização do feminicídio, né? Como a violência contra a mulher ela é um problema social, a gente pode pensar até em que ponto o direito penal consegue resolver problemas que são sociais. Então essa é uma ponderação importante. Mas em contrapartida, quando a gente criminaliza o feminicídio, a gente também está transmitindo uma mensagem à sociedade, né, de que violência contra a mulher ela não pode acontecer, ela vai ser punida com severidade. Isso também facilita a produção de estatísticas, porque hoje a gente até tem estatísticas sobre o homicídio, mas com a criminalização do feminicídio você vai ter estatísticas sobre o feminicídio especificamente e também sobre o homicídio. Isso vai ajudar a gente a entender quem é que morre no país. Será que são homens, mulheres? Mulheres morrem pela violência doméstica e familiar, morrem por discriminação e menosprezo à sua condição de mulher. Então a criminalização ajuda, além de transmitir essa mensagem de que não se tolera a violência contra a mulher, você consegue identificar esse problema com mais facilidade. Não é possível traçar um perfil específico daquelas pessoas que agridem ou daquelas pessoas que são
agredidas. De fato, a violência contra a mulher perpassa várias camadas da sociedade, com vários graus de escolaridade diferentes também, diferentes faixas de renda. Então, não existe um perfil específico ou de quem agride ou de quem sofre a violência. O que a gente sabe é que o feminicídio, na verdade, ele faz parte de um processo de violência. E o feminicídio seria o ato mais grave dessa violência. Então, a violência se manifesta contra a mulher em diversos aspectos, e a violência física, psicológica, e vai culminar no feminicídio.